humano adulto não precisa de leite de vaca. A vaca, se ela tomar leite da própria espécie, ela adoece. Que dirá nós, que não temos nada a ver com a espécie da vaca. Né? Então, se fosse pra gente tomar um leite apropriado, seria o leite materno. Mas a gente tem nojo de tomar leite materno, né? Leite de outra mulher, mas da vaca a gente não tem. Por quê? Porque a gente foi acostumado com isso desde a infância. Ah, e se eu dissesse pra você, vamos tomar leite de cadela, de qualquer outra, de porca. Não, tudo bem que nojo, mas a vaca a gente não tem nojo. Porque a lavagem cerebral é tão grande que a gente acostumou que de vaca é mais do que adequado, é necessário. E não faz nem sentido. A gente não precisa. E digo mais, não acreditem no que eu tô falando, mas façam um teste, como a dona Aninha fez. Passou um tempo sem, se sentiu muito bem, voltou a tomar, percebeu. Porque não tem nada que fale mais pra gente do que o nosso próprio corpo. Quando a gente desconfia que algum alimento faz mal, e exclui esse alimento por um tempo, e aí quando volta a comer, observa os sintomas, a gente faz a comprovação. Realmente isso me faz mal. Foi assim comigo com o trigo. Eu tinha dor de cabeça uma vida inteira. E quando eu comecei a excluir o trigo, e o trigo é muito presente, né? O trigo é um dos fatores do triglicerídeo alto. O pãozinho, a bolachinha, a massinha, tudo era farinha de trigo. E eu comecei a excluir, passava uma semana sem trigo. Ia lá, comia alguma coisa de trigo, dor de cabeça na hora. Então eu fiz esse teste muitas vezes até me convencer que me fazia mal. A ponto de, hoje eu não posso mais comer trigo, porque se eu comer eu passo mal. Mas mal, porque o meu corpo rejeita. Só que por eu viver uma vida inteira comendo, todos os dias, o meu corpo tinha que lidar com aquilo. E estava, de certa forma, intoxicado. E aí eu não conseguia perceber o quanto me fazia mal. Quando a gente começa a se observar e se conhecer e perceber as coisas que fazem bem ou que fazem mal pra gente, é fantástico. Existem diferenças para cada pessoa. Mamão é um excelente alimento para o estômago. A minha irmã tem dor de estômago, ela come mamão. A Bruna, que foi uma estagiária, ela postou agora nas redes dela que ela descobriu que a aveia fazia mal. Ela comia aveia todos os dias e sempre notava que ela ficava inchada, com desconforto, com gás. Ela começou a cortar a aveia e se sentiu bem. Então ela percebeu que a aveia, embora seja um ótimo alimento, para ela fazia mal. Mas eu vou dizer para vocês, para 99% das pessoas, trigo e leite faz muito mais mal do que bem. Então vale a pena. Se a gente tem dor de cabeça, dermatite, qualquer it, qualquer coisa permeninite, sinusite, tendinite, artrite, qualquer it, que it significa inflamação. Se eu tenho qualquer uma dessas e eu tiro trigo e leite por uma semana, 2 semanas, e faço a observação, é visível a melhora. E aí, quando eu volto a consumir, eu percebo os sintomas voltando, tudo aquilo que eu senti. Aí a gente vai, aos poucos, se conhecendo, identificando isso e conseguindo incluir isso na nossa rotina. Porque pegar uma dieta pronta e colocar em prática não é fácil. Né? Na internet e por aí, tem todas as dietas do mundo, menos a nossa. Menos aquela que é a ideal pra gente. Então, o ideal é o quê? Pegar informação, e aqui é um espaço para isso, de pegar uma informação validada, confiável, e mais do que isso, colocar em prática e ver o que faz sentido e o que não faz. Claro, eu me sinto muito bem quando eu como chocolate, vou comer só chocolate. Não, a gente tem que ter bom senso, né? Inclusive, é o jeito para substituir a farinha de trigo é fazer um mix de outras farinhas para continuar tendo a mesma consistência. Porque se eu usar só farinha de arroz ou só de milho ou só de milho, não dá aquela liga, aquela elasticidade, aquela coisa na massa, aquela maciez, aquela umidade toda. E a farinha de milho não tem problema, né? A de milho também é amido. Né? Também vira glicose. A gente tem que cuidar sempre com o excesso, né? Lembra da nossa combinação. Como que a gente deve fazer as nossas refeições? A gente precisa do carboidrato e do amido. Ou seja, aqui do carboidrato entra o milho, entra o arroz, entra a batata, entra o aipim, entra o trigo. Tudo isso é amido. O que a gente não pode fazer uma refeição só de amido? Fazer uma refeição só de pão. Porque aí automaticamente, excluindo os outros 2 grupos, eu vou comer mais carboidrato que eu preciso. E isso me vira açúcar muito rápido. As outras coisas em excesso também viram açúcar antes de virar gordura. Então, para quem tem diabetes, para quem precisa perder peso, a gente tem que comer o suficiente, não comer nada em excesso. Muito menos fazer uma refeição só de carboidrato. Então, o que eu estava falando antes, a melhor coisa, e a primeira coisa para controlar a ansiedade é fazer refeições completas. Ou seja, eu preciso incluir fontes de fibra, vegetais, frutas, as sementes, tem fibras, eu preciso incluir isso. E eu preciso incluir fonte de proteína. Então, a gente vai colocar sempre uma fonte de proteína. Então, no café da manhã, a gente vai colocar semente, vai colocar uma castanha, vai colocar até um cozido do serve. Porque eu preciso de proteína também no café da manhã. Café da manhã é onde as pessoas mais se perdem. E café da manhã não deveria nunca ser doce. De preferência, uma coisa saudável. Faz um ovinho mexido, um prato de fruta com semente. Tá de bom tamanho, não precisa comer pão. Para quem tem que emagrecer ou para quem tá com diabetes descompensada. Não precisa. Tá? A gente não tem necessidade nutricional de comer pão. A gente come pão que a gente gosta, que é gostoso. Só. Porque não tem proteína, não tem fibra, não tem vitamina, não tem minerais. É cultura. A gente cresceu comendo pão, né? Então a gente gosta muito de pão. Mas se eu for comer pão, o que eu vou fazer? Diminuir a porção do pão, colocar uma proteína, colocar a fonte de fibra junto. Almoço e janta, mesma coisa. Vou escolher um carboidrato, que seja o arroz, a batata, polenta, pepinha, massa. Vou colocar proteína, ovo, carne, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha. E vou colocar salada. Eu oriento sempre começar a refeição pela salada. Primeiro, com um prato de salada. Já vou forrando o estômago
com fibra, para ter mais saciedade, para comer menos das coisas cozidas que tem mais calorias e que engordam mais. Porque vegetais quase não tem calorias. Eu como uma pratada de salada que não tem quase nada de caloria ali, porém eu tenho muitos nutrientes. Você faz o jejum, né? Qual é o jeito certo de fazer? Primeiro, o nosso corpo ele vai se adaptando. O nosso corpo tem o potencial de se adaptar a qualquer situação. Então, é aos poucos, é isso que eu quero dizer, né? Se eu sou acostumada a jantar e vou dormir com a barriga cheia, como que eu vou fazer para me acostumar a dormir com a barriga vazia, que é o jeito certo? Ninguém deve se empanturrar para ir dormir. Nem o médico, nem o profissional de saúde nunca vai dizer isso para vocês. Vocês sempre vão escutar. De noite tem que comer menos, tem que jantar cedo, uma coisa leve para não atrapalhar o sono. Hoje a ciência já sabe o porquê. E tem a ver com a questão do jejum. Então, o dia tem 24 horas. Pelo menos 12 horas, ou seja, metade do dia, eu dou de descanso para o meu estômago, para o meu intestino, para o meu pâncreas, que produz insulina, para todo o meu sistema digestivo. Então, se eu janto às 8, meu café da manhã, 8 da manhã. Janto, conclui a história do jejum. O que acontece? Com essa história da gente comer de 3 em 3 horas, o nosso corpo ele fica acostumado a usar como fonte de energia só carboidrato, só glicose. Então, fica um tempinho sem comer, já dá tontura, já passa mal, porque o corpo está precisando de mais uma carguinha de glicose. Assim a gente vai comendo carboidrato o tempo inteiro. Só que o nosso corpo ele não precisa usar, ele está condicionado e acostumado a usar só glicose, mas o certo é a gente usar fontes de gordura como fonte de energia também. Então, quando a gente aumenta horas de jejum, começando com 12 horas, que é fácil, todo mundo já ficou algum dia da vida 12 horas sem comer, nem se fosse para fazer um exame de sangue. Então, começa com 12 horas, depois passa para 13 horas, né? Acostumou com 12 horas, mas sou acostumado a jantar às 8, então vou começar a jantar às 7. Acostumei a jantar às 7, vou acostumar agora a jantar às 6, e assim a gente vai evoluindo, fazendo progresso. E aí o organismo, durante essas horas de jejum, seja 14 horas, 15 horas, 16 horas, ele vai parar de querer tanta glicose e vai começar a queimar gordura em jejum. Então, durante esse período que a gente passa dormindo de estômago vazio, né, sem estar atrapalhando o nosso organismo com um monte de comida, ele vai fazer outras funções importantes para a manutenção da nossa saúde, para a regeneração das nossas células, dos nossos tecidos, e assim ele vai mantendo a gente jovem, saudável, né, com a cabeça boa por muito tempo. Então, o jejum, cada vez a ciência vai comprovando mais benefícios e mais resultados, seja na ansiedade, seja no metabolismo, seja no controle glicêmico. Quer ver para diminuir a hemoglobina glicada, que é o exame que mostra o controle da glicose dos últimos 3 meses. Os estudos recentes mostram que uma das melhores coisas e estratégias nutricionais para melhorar a hemoglobina glicada é justamente aumentar as horas de jejum intermitente. Ou seja, aumentar as horas que a gente passa em jejum durante o dia. E são horas de jejum durante a noite. Então é o básico, a gente não precisa levantar de madrugada para comer, a gente jamais deveria fazer isso. É jantar cedo, é o básico, que a gente acabou esquecendo, porque a gente entrou tanto na onda de comer de 3 em 3 horas, e tá tão viciado em carboidrato que fica algumas horinhas sem comer carboidrato, comer açúcar a gente já passa mal, porque o corpo ele precisa ser reensinado e reaprender o básico, que é usar gordura também como combustível para produzir energia, para manter a energia sem alto e baixo. Pode observar, a gente come uma refeição de muito carboidrato, dá aquele pico de energia, daqui a pouco cai, dá fome de novo, dá vontade de comer doce de novo, dá aquela depressão, aquele desânimo, e isso é muito prejudicial para a nossa saúde. Uma coisa que eu preciso dizer, para quem tem diabetes, toma medicamento e sente assim, ó, em média, a glicose está em 40, óbvio que tem que comer um açúcar rápido, você tem que comer uma goiabada, tem que comer uma coisa com açúcar, pouquinho, né? Uma colher de chá já regula nosso açúcar do sangue, né? Então é comer uma dose de açúcar caso a pessoa esteja em hipoglicemia, porque isso é muito perigoso, né? Então pode acontecer, mais a longo prazo, quando a gente vai se acostumando a passar mais horas em jejum, o corpo vai se acostumando também a manter uma glicemia mais controlada, porque ele começa a queimar gordura. A gente precisa tanto de glicose que o corpo transforma gordura, transforma proteína, transforma tudo em glicose. Só que a gente não deixa isso acontecer, porque está sempre botando glicose para dentro, botando glicose o tempo inteiro, então ele vai meio que perdendo essa habilidade e ficando só dependente do aumento do açúcar e do carboidrato. Doença metabólica, não basta só cortar o açúcar, a gente tem que controlar as porções da carne, a porção de tudo que a gente come, porque no final das contas o excesso de proteína, o excesso de gordura também vira glicose. Eu tenho uma estagiária que está fazendo agora, que ela é já personal trainer, ela é formada em educação física, e ela é diabética do tipo 1, que é diferente do diabetes que vocês têm. Nossa, é uma doença que é hereditária, e é genética e é autoimune. Então o organismo dela destruiu as células do pâncreas que produzem insulina. Ela tem que sempre injetar insulina. Mas não tem que fazer, né? Não foi maus hábitos, pelo contrário, ela tem hábitos saudáveis ótimos assim. E ela disse, ela faz contagem de carboidrato. Então ela conta quanto carboidrato ela comeu na refeição para ajustar a dose de insulina que ela vai aplicar. E ela estava me contando que mesmo que ela faz uma refeição sem carboidrato, mas que teve carne, que teve gordura, a glicose ainda assim aumenta. Porque tudo vai se transformando em glicose. Então, para quem tem diabetes, além de combinar direitinho os alimentos, tem que ajustar a quantidade. Porque comer em excesso vai aumentar a glicose. Mesmo que não seja açúcar, mesmo que não seja carboidrato, mesmo que não seja amido. Entendeu? E se a gente está acima do peso, isso indica que a gente está comendo demais. Tem que ajustar a quantidade. Né? E assim, ó, quando a gente está acima do peso, eu não devo olhar para aquilo que eu não como. Aquilo que eu não como não é o que está me engordando. O que está me engordando é o que eu como. Então, o que eu estou
tô comendo a mais que tá me engordando? E tá me fazendo manter minha glicose descontrolada? Porque a glicose responde muito rapidamente ao que a gente come. Não é o que eu comi 20 anos atrás. Não é o medicamento que eu tomei na infância. Não. É o que eu comi hoje. É o que eu comi ontem. Que o meu corpo está respondendo agora. Então, vocês podem sair daqui e fazer diferente a partir de hoje. Se a glicose está alta, eu estou errando na dieta. Não adianta. É isso. A medicação pode ser ajustada, né? O exercício pode ser ajustado para ajudar a baixar essa glicose. Mas se eu estou mantendo minha glicose alta, eu estou comendo errado. Ponto. Então, não é a quantidade, é a combinação. Eu não comer batata doce, aipim, massa, lasanha, arroz, batata, tudo ali na revista. E a cheia de mandioca, uma farofinha, não sei o quê. Não, eu vou escolher um carboidrato e comer uma porção pequena. Entende? Porque o triglicerídeos alto, realmente, é o fígado sobrecarregado. O nosso fígado não tem uma capacidade muito grande para armazenar carboidrato. E ele começa a transformar esse carboidrato em gordura e triglicerídeo. E aí ele fica ali nadando naquela gordura. Porque tem vindo carboidrato demais. Então eu tenho que controlar carboidrato e tenho que controlar gordura, como eu expliquei. Quando eu estou mantendo meu peso, é porque eu estou comendo o suficiente para manter aquele peso. Agora, se eu estou com 100 quilos e estou mantendo 100 quilos, o que isso significa? Que eu estou comendo para manter 100 quilos quando eu deveria estar comendo para manter talvez 60 quilos. Então eu tenho que fazer errado. Então, um volume grande, eu começo sempre a refeição para tão salado. Quem olha pensa, nossa, vai comer tudo isso? Vou. Eu como um montão. Só que coisas com baixas calorias, né? E que ajudam o intestino a funcionar. Então, às vezes a pessoa come pouco, por exemplo, um pastel. Um pastel não precisa de nada, a gente come em segundos. Um pastel com uma lata de refrigerante, um copo de suco. Vai rápido, mas um pastel com suco eu vou ter ali umas 1000 calorias. Entendeu? Então, eu estou fazendo errado a escolher de comer uma porção pequena que tem muitas calorias. E o que vai, né, fazer a diferença no final das contas é a quantidade de calorias que a gente está comendo. Um prato bem servido de salada, arroz e feijão, claro, se eu não carregar minha comida de óleo, se eu tenho comida com pouca gordura, e um pratão bem servido eu vou ter ali 300 calorias. Entendeu? 300 calorias tem 3 ovos cozidos. Tem 3 bombonzinhos, tem 300 calorias. Então eu tenho que saber escolher as coisas certas para poder emagrecer sem passar fome. Né? Porque tem como emagrecer comendo pastel, só que eu vou ter que comer muito pouquinho. Porque aquele muito pouquinho já vai me fornecer todas as calorias que eu preciso, entende? Aí é que a conta não fecha. Eu fico com essa sensação, eu tô comendo tão pouco e não emagreço. Mas eu tô comendo errado. Né? Então não é fácil mesmo. A gente tem que vir muitas vezes, conversar muitas vezes, ir entendendo, ir colocando em prática, mesmo que seja um passinho de cada vez, e fazendo progresso pra gente poder ter resultado. Porque às vezes a gente quer pular essa fase do progresso, comer com resultado rápido. E não existe milagre, né? É aquilo que a gente faz.